Neste trabalho, iremos falar sobre a escola Eleata. Vamos falar sobre quais os principais filósofos que frequentaram ela e como pensavam e o que defendiam. Cada aluno irá falar um pouco sobre cada assunto. A escola eleática é uma escola filosófica e pré-socrática. Seu nome foi dado em função à cidade de Eleia, situada na Itália, lugar de origem dos principais pensadores. A escola surgiu para facilitar os estudos dos pré-socráticos. Parmênides, o fundador, Xenófanes, Zenão e Melisso. Eles se encontravam para realizar diversos estudos, dentre eles a questão do valor do conhecimento sensível do racional, que das reflexões resultou que o conhecimento válido era da razão. Sobre a escola Eleata, sobre o que ela defendia, o que os filósofos pensavam e o que eles pretendiam com a escola de forma de demonstrar, de ensinar. Bom, com o surgimento da escola, a filosofia foi dividida em dois grupos, a opinião e a verdade, doxa e aletheia. Os filósofos da escola diziam que a nossa realidade é feita de ilusões dos nossos sentidos e que os nossos sentidos nos enganam. Além disso, eles afirmavam também que o movimento não existe e que é uma mera ilusão. A partir dessas afirmações, a gente concluiu que o princípio do universo deveria vir de uma coisa, de um ser que era uno, imutável, indestrutível e pleno. No caso, no período, eles constataram que seria Deus. Bom, o principal objetivo da escola Eleata era nos demonstrar e nos ensinar que a gente compreendia o universo e entendia ele através da imutabilidade das coisas, das suas essências. Ou seja, vou dar um exemplo. A gente sabe, reconhece, conhece uma cadeira pela sua essência e não pela sua matéria, pois os filósofos Parmênides e Zenão afirmavam que a matéria muda, mas a essência continua a mesma. Por isso a gente reconhece as coisas, por exemplo, uma cadeira, através da sua essência. Parmênides afirmava que o ser existia através da sua essência, como por exemplo a gente. Outro exemplo que demonstra que a essência não muda. Quando a gente morre, a nossa matéria, que é o nosso corpo, que é a pele, ela muda, ela se destrói, acaba. Já a nossa essência, que é a nossa identidade, não muda, ela continua sendo a mesma, entende? Então é isso que a escola Eleata queria demonstrar e ensinar. Zenão nasceu em 490 a.C. Este filósofo é considerado como o principal seguidor e discípulo de Parmênides, sendo muito provável também que Zenão tenha sido seu Eromenos, um jovem envolvido em uma relação amorosa com um homem adulto. Discípulo feroz de Parmênides, Zenão defende suas ideias com vigor, reverberando o conceito de unidade do ser em detrimento da pluralidade. Sua obra foi quase toda para dar a base sólida à obra de Parmênides. Seu método foi a de elaboração de paradoxos. Não pretendia refutar as teses que combatiam, mas mostrar os absurdos daquela tese e, portanto, sua falsidade. Um método que é conhecido como da redução ao absurdo. Seus paradoxos mais conhecidos é o de Aquiles e a tartaruga e o da flecha. Explicando rapidamente esse primeiro, Aquiles, herói grego, e uma tartaruga decidem apostar uma corrida. Como a velocidade de Aquiles é muito maior do que a da tartaruga, ela ganha de presente uma vantagem. Começa a corrida um trecho na frente da linha de largada de Aquiles. Segundo Zenão, Aquiles nunca passará a tartaruga, pois quando ela chega à posição inicial A da tartaruga, ela já se encontrará mais à frente numa outra posição B.
Quando Aquiles chegar à posição B, a tartaruga já terá avançado à posição C, e assim sucessivamente até o infinito. É claro que nesses paradoxos podemos encontrar muitas falhas, como não considerar a velocidade e o tempo como vendo propriamente até desconsiderar simples proposições matemáticas. Porém, servem para a tentativa de firmar muitos dos pensamentos da escola eleática. Zenão foi considerado por Aristóteles um fundador criado da dialética na forma de contraposição e contradição de ideias à dialética, como arte de provar ou refutar um argumento partindo de princípios admitidos por seu interlocutor. Conhecimento seria concebido somente se seguidas as leis lógicas da razão. Não devemos negar os sentidos, mas devemos saber que eles nos levam ao erro e a mera opinião não é critério para a verdade. Meu nome é Matheus Ribeiro Vocini e eu lhe falarei um pouco sobre Xenofones. Xenofones foi um dos principais filósofos pré-socráticos pertencentes à escola eleata. Sendo um pensador errante, passou grande parte da sua vida vagando pelas mediações do mar Mediterrâneo. E ele propôs uma cosmologia, em que ao mesmo tempo que se colocava como a filosofia, criticava temas dogmáticos da religião politeísta grega. Xenofones nasceu na cidade jônica de Califor, em 570 a.C. Sua cidade natal pertence atualmente ao território turco. O pensador tornou-se um rapsodo, que era uma espécie de recitador de poemas, que saía pelas cidades recitando seus versos sem um instrumento adequado. Tendo vivido mais de 90 anos, o filósofo estabeleceu-se durante certo período na cidade de Eleia, junto a Parmênides e Zenão, e os historiadores da filosofia chamam de escola eleática. Um ponto importante também é que Xenofones era contra o antropomorfismo da religião grega. Xenofones apontava que essa vontade de se espelhar as características humanas nos deuses era natural, mas estava errada no ponto de vista dele. Um outro ponto importante é que o Xenofones acreditava que não poderia haver uma multiplicidade de deuses componentes no mesmo universo. Ele achava que somente na unidade é que haveria uma concepção estritamente plausível para falar em geração, a ideia de um único Deus. Parmênides foi um filósofo grego natural de Eleia. Seus primeiros contatos filosóficos foram com a escola pitagórica. O poema mais conhecido de Parmênides fala sobre a natureza. Este poema representa uma revelação divina, dividida em duas partes. A primeira parte é o caminho da verdade, tratando da realidade e expondo vários argumentos que demonstram seus atributos. A essência atemporal, uniforme, engendrada, necessária e indestrutível, enquanto a mudança é impossível. Dessa forma, ele nega a existência do nada ou não ser. O ser é e o não ser não é, frase do mesmo. Indica que o ser, o que existe, é, pois é idêntico a si mesmo e indica a si mesmo. O não ser não é, pois não existe, não possui identidade. Esta é a primeira fala filosófica sobre o fenômeno do ser. Na segunda parte do poema, O Caminho da Opinião dos Mortais, Parmênides elabora uma doutrina cosmológica completa, o ramo que estuda a origem, evolução, estrutura e evolução do universo a partir da ciência. Bom, considera-se que Zenão e Melisso aceitam suas premissas e continuam seus pensamentos. Parmênides foi o principal fundador da escola eleática e um forte defensor do mobilismo e imobilismo no mundo antigo. Tendo em vista que ele é o descobridor da identidade do ser e descobridor entre o ser e o pensar, os eleáticos são os primeiros à argumentação e à discussão concorada na dialética em meio à análise de argumentos.
Parmênides constituiu a metafísica, descobriu a ontologia. Ele continuou a filosofia de Xenófanes, aprofundando a teoria sobre a unidade que sustentaria toda a criação da escola. Concluímos que a escola eleata facilita o estudo pré-socrático, o valor do conhecimento racional e sensível. O conhecimento válido era da razão. Concluímos também que o movimento não existe e é uma mera ilusão. O princípio do universo deveria vir de um ser que é uno, imutável, indestrutível e pleno. O principal objetivo da escola eleata era nos demonstrar e nos ensinar que a gente compreendia o universo e entendia ele através da imutabilidade das coisas, das suas essências. A matéria muda, mas a essência continua a mesma. O conceito de unidade de um ser em detrimento da pluralidade. As leis das lógicas da razão em que não devemos ligar os sentimentos, mas devemos saber que eles nos levam ao erro e a mera opinião não é critério para a verdade.